Quando você começar a perceber que o seu trabalho está te adoecendo, quando você começar a acreditar que não dá para ser feliz fazendo o que você faz e trabalhando nos lugares onde você precisa, então você volte aqui e conheça os 7 passos iniciais que, quando você entender, você vai começar a transformar a sua maneira de ver a vida. E você vai entender que a partir daí existe uma força inimaginável dentro de você que faz com que você consiga prosperar, mesmo em momentos difíceis na sua vida. E que sim, e que se você já estiver doente, tudo pode se transformar a partir do momento em que a gente estiver disposto a virar o nosso próprio jogo. Se você está passando por isso, se você chegou num ponto de já não aguentar mais tantas coisas, esse vídeo é para você. Fala, visionária. Fala, visionário. O mundo está colapsando ou somos nós que estamos enxergando coisas diferentes? Nós estamos desanimados, cansados, infelizes no trabalho, diante de tantas coisas que a gente vê lá dentro. Uma coisa eu posso dizer para vocês, já vou adiantar. Não adianta nós buscarmos perfeições. Os lugares onde nós estamos têm uma razão de existir. O que nós precisamos entender é se estamos cabendo ali. Aqui eu vou ensinar 7 passos exatos, que não como uma regra, mas que a partir do momento que você, dentro de cada um deles, buscar o entendimento, você vai entender que parte do que você está vivendo pode ser dissipado e transformado na medida em que você decidir fazer diferente. Para isso, você vai precisar, antes de tudo, ir até o final do vídeo para entender o que vai ser dito aqui. Peço já a sua curtida, que você compartilhe para que mais pessoas possam ser ajudadas. E que você também possa entender cada etapa do que vai ser dito aqui. Por quê? Porque é muito fácil a gente pedir ajuda quando nós já estamos colapsando. O ideal seria a prevenção disso. O ideal seria nós prevenirmos as situações conflitantes. Por quê? Primeiro, porque nós não sabemos o que nós vamos encontrar na vida. A gente entra para trabalhar num lugar e a gente não conhece as pessoas. A gente não sabe o que vai encontrar. Nós não temos controle e não sabemos da mudança que vai acontecer lá dentro. Você encontra pessoas com um sorriso lindo, com um rostinho bonito, e elas fatalmente podem se transformar. E depende de como você estiver, e depende das expectativas que você jogou nesse trabalho, isso pode fazer toda a diferença na sua vida, impactando total de uma forma negativa ou até positiva. Mas é que nesse caso, é um caso para pessoas que de fato estão colapsando dentro do seu trabalho. Por uma série de razões. Que algumas eu ainda consigo citar aqui antes da gente chegar nos passos que a gente precisa começar a internalizar. Ter consciência de cada um deles. Para que a gente realmente na prática consiga ver a diferença. Porque tudo que eu estiver falando aqui, de nada vai funcionar se você não colocar na prática. Você pode até me ouvir, é verdade, putz, o que ela tá falando é verdade. Nossa, tem total sentido, meu Deus, eu tô vivendo isso. Mas, e a reversão? Como converte esse resultado negativo, ruim, para o positivo? Não são com palavras de indagação. Não são com verbalizações do tipo, nossa, é verdade.
é na atitude, é na ação. Muitas vezes vocês ouvem de graça, gratuitamente, como eu faço aqui com os vídeos, e às vezes pagam para ouvir as mesmas coisas porque simplesmente não internalizou, porque simplesmente escolheu não fazer. Talvez por acreditar que tá suave na nave e que depois eu resolvo. Só que aí você já está colapsando, já está ficando doente por tudo que acontece no ambiente de trabalho e não está se dando conta disso. E isso acontece por quê? Porque pouco estamos buscando qualidade de vida para as nossas vidas. Ou talvez estamos buscando qualidade de vida num momento ou em situações que talvez não nos dê tanta qualidade assim. Uma coisa eu quero que você entenda, visionário. O ambiente, ele nos molda e eles também nos adoecem. Mas não é só isso. O ambiente também nos faz prosperar. O ambiente também transforma nossos dias em dias mais felizes, em dias mais prósperos, em momentos mais satisfatórios, em situações mais tranquilas, enfim. Só que, concorda? Não são todos os dias que os dias são bons. E não são todos os lugares onde nós estamos que as coisas acontecem de maneira suave. Muito pelo contrário. Existem muitas situações que nos tiram totalmente do eixo, tiram a nossa paz, tiram e roubam a nossa energia. Acaba com o nosso dia a dia dentro e fora das empresas. E nós somos consumidos por uma energia absurda que quando a gente se dá conta, nós nos afastamos, nós adoecemos e tem casos até que desencarnamos. Sim, existem pessoas que morrem por conta do que vive dentro do ambiente de trabalho, pelas situações vividas lá dentro. Só que o que eu vou ensinar aqui não é você sair de um emprego para o outro. Não é você se calar ou falar, ou ficar na sua, ou sair de lá e é isso mesmo. Você precisa se cuidar. Se dê prioridade. Saia desse lugar que tanto te faz mal. Mas os gatilhos mentais que foram disparados em você daquele lugar podem ser disparados em outros lugares. E se você não entender isso, você vai viver pulando de galho em galho e não vai ter as respostas que quer. Ou seja, as respostas, elas vão ficar sempre vagas e você vai sentir sempre aquele sentimento de fracasso e de que sempre está tudo perdido e que você não sabe o que faz. Nós estamos experimentando uma era muito desafiadora. A era da depressão, da tristeza, a era do desengano, a era da infelicidade, a era do se sentir perdido, a era do achar que tudo está perdido. Não, tudo não está perdido. Muito pelo contrário. O que nós precisamos entender e fazer é parar, observar e busca dentro de nós mesmos, a busca dentro de nós mesmos pelo autoconhecimento. Ou seja, por tudo isso que eu sou, por tudo isso que eu estou me transformando. Quando eu entendo isso, quando as coisas ficam claras para mim, tudo passa a ter maior sentido. Eu passo a ter mais condições de discernir o que eu preciso fazer. E a partir daí eu escolho aquilo que realmente possa me caber. Mas enquanto eu não tiver o caminho de como me comportar a determinadas situações, enquanto eu não tiver uma fórmula de encontrar em mim mesmo mecanismos de defesa contra situações que acontecem com outras pessoas dentro do ambiente de trabalho que me fira, eu vou adoecer
e não vou chegar nos resultados saudáveis que eu tanto desejo ter. Porque não tem quem de nós não deseja resultados saudáveis. Todos nós queremos. Todos nós almejamos melhores condições. É o que a gente quer, é o que a gente busca. Então, visionários, é o seguinte. Quando você internalizar e buscar a consciência real dentro de você desses 7 passos que vão ser ditos aqui, para que você comece a entender que chegou a hora, chegou a sua vez de reverter esse quadro que está acontecendo com você lá dentro da empresa, você vai ver que muitas coisas começarão a mudar. Nem que você tenha que ouvir esse vídeo algumas vezes. Anote, revisite. Mas só vai funcionar quando você jogar uma intenção real, quando você jogar uma intenção consciente dentro do que você vai fazer. Existem alguns comportamentos que nós não fomos aprendidos a adotar para que a gente consiga se proteger diante de situações como as que a gente vive dentro do ambiente de trabalho com pessoas complexas. As pessoas, elas são complexas. As empresas estão, e são algumas, não todas, complexas. Elas agem dentro do ambiente de trabalho muitas vezes como se fosse um campo de batalha. Cada um por si, ao mesmo tempo que se todos falam, somos uma família. Somos uma equipe. Existe aqui um espírito de equipe. Só que isso só funciona na falácia. Mas na hora do dia a dia, na hora da gente colocar as coisas em ordem, na hora que a gente vai pro campo ali, que a gente puxa a espada não para matar, mas para se defender, às vezes a gente se vê sozinho. Você já viu o filme de guerra? Quando eles estão na batalha com todos ali, sempre tem um ou outro que observa o amigo que precisa de ajuda. É dessa humanização que está faltando hoje dentro de muitas empresas. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Porque quanto mais você buscar dentro do autoconhecimento habilidades, capacidades de aprender a lidar consigo, fatalmente você vai aprender a lidar com o outro. E lidar com o outro não é mudar o outro, não é mudar o jeito que ele é, mas é através do seu comportamento, é através do autoconhecimento, é através de uma consciência de quem você é que você vai jogar comandos mais sadios para a sua vida, porque a partir daí você vai aprender a ser menos reféns de pressões psicológicas e tantas outras coisas que acontecem. Uma das coisas que, indo pro nosso primeiro passo aqui, uma das coisas que a gente fatalmente não suporta é quando nós pensamos na possibilidade de alguém não gostar da gente dentro do ambiente de trabalho. Nós temos grandes dificuldades de estar mal com alguém lá dentro. Principalmente quando a gente precisa ter que dar, de repente, apesar de eu não gostar da palavra, uma ordem, um comando. Quando a gente tem que falar com alguém, nós temos grandes dificuldades. Porque a maioria das vezes a gente quer estar sempre bem com todo mundo. Acontece que o querer estar bem com todo mundo, ele está dentro do campo dos nossos desejos. Porque como é que eu posso querer estar bem com alguém que não está bem com ela mesma? Você vai encontrar muitas pessoas que não estão bem consigo próprio e saem fazendo atrocidades por aí. Saem falando besteira, saem fazendo besteira. E tudo isso está debaixo do seu nariz, dentro do seu ambiente de trabalho. E nesse ambiente, as emoções são totalmente afloradas. Onde você quer melhores condições, onde você quer crescer, onde você quer ser reconhecido, onde você quer ser visto, onde você quer ter paz. Então, existem alguns pensamentos que nós temos que nos faz sofrer mais do que um ambiente real que nós estamos vivendo. Tá dando para entender?
Parte do que nós sofremos, não que o ambiente externo, não que as outras pessoas não tenham a sua parcela de contribuição com o nosso sofrimento. Tem, e muita. Mas, quanto menos eu saber quem eu sou, mais elas vão ter poderes, até mesmo quando elas nem acham que têm poderes. Mas é que, de certa forma, nós damos isso a elas. Então, o primeiro ponto é: você precisa aprender a ser, sei lá, detestado, odiado. Como assim, Patrícia? Porque muitas vezes a gente detesta e odeia a ideia de ser odiado, de ser detestado por alguém. Mas por quê? Porque nós levamos para o pessoal. Porque muitas vezes a raiva e esse detestar do outro com a gente não é com a gente, mas é o que a gente representa. Porque talvez você esteja no radar de uma pessoa extremamente problemática. E ela não está conseguindo enxergar quem ela é. Ela não está conseguindo ver que a dor que ela tem é uma dor que pode passar a partir do momento que ela também buscar. Mas ela não enxerga isso. Então ela joga pra cima de você uma frustração. Ela joga pra cima de você uma raiva. Então ela vai destilar o veneno dela. Então percebe? Por que você vai levar pro pessoal? Se ela tá jogando algo que está dentro dela. Ela não está tirando de você e engolindo. Ela está tirando dela e tentando dar a você. Então, quando eu digo aprende a ser detestado, aprende a ser odiado, não é porque esse sentimento é bom para com a gente. É porque nós precisamos entender que esse sentimento de raiva e de ódio que faz a pessoa fazer tantas coisas com a gente, não é com a gente. Não com a gente diretamente. Então, esse é o primeiro ponto para você poder entender que quando você internalizar isso, as coisas vão ficar mais claras. E não obstante, o segundo, que é aprender a lidar com a ingratidão. Eu costumo dizer o seguinte: na vida nós temos duas surpresas. A surpresa da gratidão de muitas pessoas que nos surpreende com a sua gratidão. E a surpresa da ingratidão com pessoas que você não imagina. Tem pessoas que você ajuda no ambiente de trabalho, que você se esforça, que você tenta tirar a pessoa do buraco, que você tá avisando para ela o que tá acontecendo. Você tá achando até que tá arrasando, você tá achando que tá ajudando e a pessoa enfia uma faca nas suas costas. Eu lembro que quando eu tive uma pessoa que me prejudicou muito no trabalho, eu oscilava no sentimento com ela, porque eu nunca guardei esse sentimento de raiva dentro de mim. Nunca guardei mágoas de ficar arrastando problemas. Um momento de raiva, sim, vários. Mas arrastar, isso não. Porque isso não faz bem. Então eu tinha uns meus momentos de raiva com essa pessoa. Mas eu oscilava, porque eu olhava pra ele e falava: cara, esse homem deve sofrer mais do que qualquer um de nós que está sofrendo por causa dele. E um dia eu chamei ele e falei: posso te falar uma coisa? Você não percebe o quanto você faz mal para muitas pessoas aqui dentro? Você não percebe que com isso você também faz mal a você mesmo? Não é você que tem algumas filosofias de vida religiosas que pregam o amor? Você não consegue trazer isso um pouco, essa doçura para o trabalho? Aí ele virou para mim e disse: eu não sei do que você tá falando, você tá louca. Ou seja, daí você tira que a pessoa está totalmente adormecida dentro do seu próprio ego, dentro da sua própria vaidade. Então eu pergunto para você, como ela vai ser grata a você? Não vai. Uma pessoa que está vivendo a dor, uma pessoa que está vivendo o seu eu, o seu ego, onde só o mundo dela importa, ela não vai estar preocupada em te agradecer por nada, porque ela não tem o sentimento de gratidão. Isso não foi desenvolvido dentro dela. Como assim, Patrícia? Sentimento de gratidão é desenvolvido? Sim, é desenvolvido. Você pode desenvolver o sentimento de gratidão. Quando você desenvolve o sentimento da gratidão, você aprende a lidar com a ingratidão. Isso não significa que você não vá sentir a ingratidão de alguém. Você vai sentir.
Mas isso não vai te adoecer. Isso não vai levar você pro hospital ou a óbito, tendo um infarto de tanto nervoso e de tanto estresse. Então, aprender a lidar com a ingratidão é simplesmente aprender que o outro não está consciente. Aí você vai falar assim, Patrícia, impossível não acreditar nisso. Sim, são pessoas adormecidas, que não despertaram a sua melhor versão. E um outro ponto que nós precisamos aprender a fazer, que é o terceiro, é se posicionar. Na vida nós temos muitas dificuldades de se posicionar diante de batalhas. Na batalha, nós sentimos medo, nós temos insegurança, nós nos sentimos acuado e incapazes. Esse sentimento ele vem antes mesmo até da gente tomar uma decisão de pelo menos se defender. Às vezes a gente não tenta, não busca, ou faz e faz da pior maneira. Então, é importante você parar e entender o que está acontecendo no seu ambiente. Entender esse estresse, essa coisa absurda que está acontecendo, esse campo de guerra. E se posicionar quando for preciso. Quando você se rebaixa a primeira vez diante da batalha, a tendência é que você vá perder todas as outras vezes. E cada vez que o oponente for para cima de você, te esmagar, mais você vai se sentir acuado, mais você vai ter medo. Então, aprender a se posicionar faz toda a diferença. Quando você se coloca numa posição firme, por mais que você não esteja sentindo tanta firmeza, mas se coloque numa posição de firmeza. Olhe nos olhos daquele que está te afetando. Porque nós nos sentimos pequenos diante desse campo, do campo da batalha, ou seja, diante das dificuldades que a gente tem com outras pessoas. Então a gente fraqueja, a gente não se posiciona. E com isso, o que a gente faz? A gente se cala no sofrimento, na dor, porque colocamos várias objeções. Precisamos trabalhar, precisamos disso, precisamos daquilo, e tá tudo bem. Porque o medo venceu. O quarto ponto que é importante a gente entender aqui. Nós precisamos aprender a lidar com o fracasso. Nós temos ainda o fracasso como a pior coisa do universo. Às vezes, nós não precisamos ganhar todas. Se alguém te ensinou isso pode não ser uma verdade absoluta e que a qualquer momento você pode transformar esse pensamento. Existem momentos que é preciso saber que não estamos vencendo. E que assumir isso tá tudo bem. Porque nós somos ensinados a ganhar todas. E nós não vamos ganhar todas, até porque nós não temos controle sobre o outro, sobre as coisas que estão fazendo com a gente. No ambiente de trabalho, as pessoas querem ganhar o tempo todo. As pessoas querem mostrar o tempo todo que são importantes, que são boas. E com isso, elas ficam cada vez mais individualistas. Esse momento que se dissipa é só por um momento. É quando o grupo se sente oprimido por uma situação que é feita com um, que ele acha que pode doer nele também, que aí ativa nele o senso de justiça, que é o herói, e aí ele quer sair salvando todo mundo. Caso contrário, cada um por si. Mas nem sempre significa que você também precisa aceitar ou ter medo de aceitar que nem tudo você consegue fazer. Então, às vezes, pedir a conta para não adoecer é um caminho. Às vezes, se calar por um momento é o caminho. Se você entendeu e se posicionou, mas acreditou que não adiantou, não.
Mas espera aí, Patrícia, eu tenho que mostrar que... Não, você não tem que mostrar. Isso é porque você não quer se sentir impotente perante uma situação que você se colocou como se você fosse o herói a reverter aquilo. Nem tudo a gente precisa e pode reverter. Todos nós e cada um de nós aprende com as nossas consequências. Eu tenho grandes mentores e um deles falam assim: Patrícia, não existe certo, não existe errado, existem consequências. E nós precisamos entender as consequências não só nossa como as do outro. Então, esse sentimento de fracasso, ele existe porque nós colocamos uma competição dentro de nós mesmos, como se a gente não pudesse errar, como se a gente não pudesse fraquejar. Então, entenda o seguinte, você é um ser humano. E qualquer um de nós está sujeito a fracassar em alguma coisa. E pasme, toda vez que a gente fracassa, a gente sai disso com mais força. O fracasso, ele existe para nos ajudar a redirecionar a rota. Ok, não deu aqui. A estratégia que eu adotei não é essa. A maneira que eu falei não deu certo. E tá tudo bem. Então, vamos abortar. Vamos parar. Vamos extinguir isso aqui. Vamos estancar essa coisa. E vamos recomeçar. Então não tenha medo de fracassar. Esse é um ponto que precisa ficar assim muito claro em nossas cabeças. O quinto, nós temos grandes dificuldades de fracassar. Nós temos grandes dificuldades de recuar. Por que, Patrícia, eu tenho que recuar? Porque nós precisamos aprender que existem momentos que dar um passo para trás significa amanhã dar 2 na frente. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. Mas, veja, não é recuar por recuar. O que eu quero dizer é assim. Muitas vezes a gente fica dentro do ambiente de trabalho travando uma guerra de anos com algumas pessoas. E a gente fica mal por isso. Nosso resultado vai lá embaixinho. E a gente briga, e a gente fala, e a gente... É um imbróglio. E aí, nós não sabemos o momento de dar um passo para trás. A gente cada vez mais vai empurrando, a gente vai cada vez mais batendo de frente, a gente vai cada vez mais insistindo, insiste, achando que o cenário vai mudar a qualquer momento, achando que aquela pessoa vai mudar a qualquer momento, achando que aquela empresa que tá uma bagunça, que tá de cabeça para baixo, vai acordar a qualquer momento. E por nenhum momento você pensa em recuar, porque é uma questão de honra você tá ali, porque você conquistou aquilo, porque o que você vai dizer para sua mulher, o que você vai dizer para seu marido, o que você vai dizer para as pessoas, o que você vai falar para seus amigos? Não recua. E fica mal e adoece por isso. Chega em casos de tristeza, depressão. Não recua. Espera a empresa tirar você, espera a empresa tomar uma decisão com você, mas você não recua. Então, aprender a recuar é muito importante. Saiba o momento de se calar. Existem momentos para tudo. Não é o se calar do não vou falar nada e vou continuar aqui passando o pão que o diabo amassou. Não é nada disso. É se calar com sabedoria, esperando o momento certo. Ou seja, recua. Nem sempre no campo de batalha você precisa matar até o seu último homem para provar que você precisa. Deu para entender? E aí, nós vamos falar de quem? Do sexto, que é ativar a percepção do momento que nós estamos vivendo, que é o famoso feeling. Quando a gente para sem a distração das coisas negativas que nós estamos sofrendo de pessoas N's, nós não conseguimos ativar a percepção do que está acontecendo com a gente mesmo naquele ambiente. E por quê?
porque a gente não ativa ou não está dando atenção para a nossa percepção. Porque nós temos. Todos nós temos. Tem alguma coisa que... Sabe o famoso, tem alguma coisa que não tá me cheirando bem, tem alguma coisa que não tá andando. Que é muito interessante quando você aprende a recuar. Porque quando você já aprendeu a recuar, automaticamente o feeling é ativado. Você passa a ouvir mais. Eu vou te ensinar uma técnica. Quando você estiver em um ambiente, sentado ali na sua mesa em algum momento, tiver uma situação conturbada, para 2 segundos. 2 segundos assim, ó. Fecha os olhos. Você vai perceber que sua audição vai ficar mais aguçada. E é isso que a gente precisa aprender. Perceber. Isso é uma competência que nós temos, da percepção. Nós temos essa competência, mas nós precisamos ativar. Às vezes ela está ativada na direção errada. Eu fico na percepção do que está acontecendo de errado, porque eu me alimento dessas coisas ruins. Não. Eu só quero a percepção de entender o que está acontecendo para eu saber se eu devo ou não ficar, até que ponto eu preciso e estou como se eu fosse sendo abduzido por esses momentos difíceis. Então, quando você ativa o feeling, quando você ativa a percepção, isso te dá mais clareza do que você está vivendo. É que tem um ponto. Nem sempre a gente ativa o feeling e a percepção, não porque a gente não sabe, mas às vezes porque a gente tem medo do que pode ver ou ouvir. Porque dependendo do que você vê e ouvir, você vai ser obrigado a tomar uma atitude consciente. E às vezes, talvez, uma atitude você não queira tomar. E aí nós vamos partir para quem? Para o 7º passo, que é o enfrentamento. Ou seja, quando eu aprendo a enfrentar, quando eu aprendo a seguir em frente com algo que eu preciso fazer, isso também me dá mais força. Aí você vai falar, pô, Patrícia, mas... Desculpa, mas é que tem momentos que a gente não consegue seguir em frente, que a gente não consegue enfrentar uma situação por uma questão do ambiente, porque lá não dá. Então, se a gente segue os passos anteriores e entende que nós estamos mais harmonizados para tomar determinadas situações, se a gente entende quais são os nossos comportamentos, entendendo o gatilho mental do que a gente realmente faz e você vai saber enfrentar no momento certo. O problema é que, inflamados e sem uma estratégia, sem uma coordenação psíquica do que eu vou falar, intelectual, emocional, se eu não tiver essa orquestra aqui, eu vou enfrentar e me posicionar da maneira mais trágica possível. E às vezes, até com medo disso acontecer, eu acabo recuando, só que da forma inadequada, que aí a gente recua da forma do se calar, do engolir, do sofrer, do ser esmagado. E não é disso que eu falo aqui. O enfrentamento eu entendo o momento certo, eu entendo o que está acontecendo e agora eu vou saber me posicionar e vou enfrentar. Quando a gente não tem as habilidades, quando a gente não tem a capacidade, quando a gente não desenvolve nada disso, é exatamente como a gente ir agora para um campo de batalha sem arma nenhuma, sem proteção nenhuma, sem escudo nenhum. A probabilidade de você continuar lutando por algum tempo é muito pequena, porque vai ser nocauteado na primeira situação. Por isso que muitas vezes a gente se posiciona na empresa com aquelas pessoas difíceis, que a gente não consegue ver campo de como lidar com elas, é porque a gente está totalmente desarmado. Se você, visionário, entender isso, numa sequência, dar um pouco de atenção a cada uma, fazer uma lista de como você pode fazer, e tem vários vídeos aqui no canal que pode te ajudar a fazer isso, você vai ver que aos poucos você vai começar a ficar mais verdinho, sabe isso? Sabe quando você vai ficando com fome, que você vai ficando meio pálido, vai ficando meio sem cor? Mas conforme você vai se alimentando, se capacitando de forma inteligente, desenvolvendo habilidades emocionais e se conhecendo mais, você vai ficando mais maduro, mais verde, você vai ficando mais sadio, porque afinal de contas o verde é a cor da cura. Deu para entender?
Então, é isso. Me fale, que sentido fez esse vídeo para você? Quais são desses passos aqui que você já faz e quais são desses passos aqui que você falaria assim, ó, Patrícia, esse aqui eu preciso adotar porque eu tenho certeza que se eu entender isso aqui, só esse passo aqui já vai me ajudar com muitas coisas. Coloque aqui nos comentários. Deixe o seu relato, me ajuda muito. E não se esqueça, semana que vem a nossa aula da série, que será o quinto episódio, vai ser na quinta-feira às 20 horas. E eu te espero aqui, do outro lado. Um forte abraço, tamo junto e até!